lá, vamos dar início, então vamos logo ver a primeira questão que eu estou trazendo aqui para vocês, que é essa questãozinha ali do modelo aqui, ó, tá vendo essa figura que tem aqui em cima, ó, tem um triângulozinho ali do Prof. Mate, é por isso que eu trouxe essa questão, é bem parecida, né? Uma hora vai cair aquilo ali, ó. Só que no triângulo que nós temos ali, não são triângulos internos, são círculos. Aí tem um texto gigante, mas o texto é só para mostrar como é que é feito, como é que é montada essa figura. Tu tem um triângulo equilátero ABC, aí você insere nele um círculo, tá? Aquele círculo maior ali do meio, e aí tangencia com segmentos que são paralelos aos lados, você forma 3 triângulos menores, e aí você tem desses triângulos menores, que são semelhantes, são triângulos equiláteros, semelhante ao maior, você insere outro círculo neles, tangenciando os 3 lados, e vai fazendo isso numa sequência como um fractal. Conhece fractal, né? Fractal é isso daí, ó, é uma sequência que vai diminuindo, que se você der um zoom, ele volta à figura original. O que ele quer saber, no final das contas, vocês entenderam, né? A montagem, você tem um triângulo equilátero, aí você tem um círculo inserido, tocando ali os 3 lados do triângulo. Nele você tangencia segmentos, esses segmentos, um horizontal, tá? O outro lado que monta 3 triângulozinhos menores, semelhantes ao primeiro. Aí você insere 3 círculos do mesmo jeito. Depois você vai fazendo a mesma coisa, traz segmentos, mais círculozinhos pequenos, segmentos, círculozinhos pequenos, segmentos, aí pronto. Aquilo ali é uma coisa que roda infinitamente. Isso é um fractal. Isso é um fractal. Aí o que ele quer saber? Vamos lá para as últimas 2 linhas. Calcule a área do primeiro círculo, ou seja, esse círculo grandão aqui, e uma área desse segundo círculo aqui. Ó. Tem 3, né? A área de um deles. Certo? Então, respectivamente, quais seriam? Faltou a palavra respectivamente, mas tudo bem. Dá para entender. Como é que você resolveria essa questão? Bom, deixa eu separar aqui, tirar esse textão aí, deixar só a figura, que fica mais simples, né? Para a gente verificar a resolução. Primeira coisa, professores, se você tiver já alguma dica, então já coloca aí no chat, tá? Ah, mas antes de fazer essa resolução, só para iniciar com o recado que eu tenho que dar, participem, coloquem na agenda de vocês para assistir a aula de segunda-feira sobre o nosso evento Mestrado Prof. Mate, sua perfeita preparação. Como é que será esse evento? Primeiro, vão ser 4 encontros, 4 aulas. Na primeira aula eu vou falar sobre o mestrado. O que é o mestrado? A estrutura do mestrado, o exame de qualificação, o doutorado profissional, enfim, toda essa estrutura, tá certo? No segundo dia, nós vamos falar sobre o exame de acesso especificamente. Aí a gente vai conversar tudo, desde 2011 até 2025, né? Como é que eles cobram, o que é que eles cobram, o que é que eles não cobram, qual a maior relevância, o que é que você tem que estudar, tal, etc. E aí depois nós vamos tratar do planejamento, como é que você deve melhor se preparar para ingressar, para conquistar uma vaga dentro deste exame, tá? Isso a gente vai fazer nos últimos 2 dias. E aí a gente vai ter sorteio de brindes, nós vamos falar vamos tirar dúvida, enfim, você vai sair desse evento sabendo tudo sobre o mestrado e sobre o exame de acesso, e ainda com as ferramentas principais para você ter a tua melhor preparação. Para que melhor do que isso? De forma gratuita e no conforto da tua casa. Né? Você não precisa ir para um centro de eventos, você não precisa ir para uma sala de aula, em casa, para você assistir tudo isso aí. Mas, enfim, sem delongas, como é que a gente vai resolver essa questão? Primeira coisa que... uma coisa que faltou. Só tem um dado aqui que ele falou que o comprimento desse triângulo equilátero, ABC aí, tem comprimento L, né? Você vê que nas opções aqui, ó, todas elas têm um Lzinho. E aí, então, como é que a gente vai buscar isso daqui? Então, tá, o que é o L? O L é esse tamanho que vem daqui até aqui, tá? Esse aqui é o L. E aí, eu vou trazer agora um triângulo, deixa eu ver aqui um triângulo, para a gente ter uma ideia melhor. É o seguinte, eu vou usar esse mesmo triângulo aqui. Nesse triângulo, nós temos o raio, né? Temos o raio aqui. Está aqui o centro dessa circunferência e o raio fazendo 90 graus aqui com o lado AB. Esse aqui é o raio.
Tá, como esse triângulo equilátero, você precisa ter essas ferramentas das propriedades desse triângulo equilátero e dessa circunferência que está inscrita nesse triângulo. Quais são as propriedades principais? Primeiro, esse centro O aqui, ó, dessa circunferência, esse pontinho O, ele coincide como o baricentro, como ortocentro, como mediatriz, enfim, aqueles pontos notáveis do triângulo, né? No triângulo equilátero coincide um monte de coisa. E uma das características do nosso baricentro, por exemplo, é que essa medida aqui, ó, desse raio, ele é 1/3 de todo esse comprimento de C, lá do vértice C, até esse pontinho aqui embaixo, ó. Até esse pontinho, chama esse ponto aqui ponto P. Opa, volta. Até esse pontinho P aqui, ó. Todo esse de C até P é a altura do triângulo equilátero. OP é 1/3 dele. É 1/3, porque o baricentro, O, ele divide essa mediana na proporção de 2:1. O 1 seria o raio, o 2 seria o segmento de O até C. Beleza? Tá tranquilo isso daí? Então, sabendo disso, a gente vai agora encontrar a área desse triângulo, ou desse círculo maior. Vou botar uma bolinha maior aqui para a gente perceber isso daí. Como é que eu vou fazer? Primeiro, encontrar o raio, né? Encontrar o raio em função de L. Como eu sei que ele está na proporção de 1:2, segmento do raio para OC, o raio ele é 1/3, então, dessa altura. Que é uma coisa que você tem que saber, tá? Outra ferramenta que você tem que saber, que é a altura do triângulo equilátero. Eu sempre digo isso, ó, isso é uma fórmula que você tem que saber para agilizar, porque cai muitas vezes. Qual é a altura de um triângulo equilátero? É L raiz de 3 sobre 2. Guarda esse número, L raiz de 3 sobre 2. Eu botaria até um caderninho de dicas para o Prof. Mate. Primeira delas, a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza, guardou isso aí? Show. Então, o raio em relação ao lado vai ser L raiz de 3 sobre 6. E com isso, a gente sabe que a área desse círculo maior é π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, L raiz de 3 sobre 6 ao quadrado. Pronto, com isso, π, L ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3, 6 ao quadrado é 36, dá para simplificar aqui, vai ser 12, então isso daqui vai ser π, L ao quadrado dividido por 12. Com isso, eu acho que já mata, né? Ou não, mata? Não, mata não, tem duas opções aqui, ó, duas opções, π, L ao quadrado sobre 12. Então, só tira a letra B, tira a letra D. Tá. Agora eu quero a área desse círculozinho menor. Como é que eu vou fazer? Bom, primeiro, se você tem você tem essa proporção, né, de 1:3, este segmento aqui, ó, este segmento, ele guarda também essa mesma proporção. Você vê que se você traçar o segmento que vai de O até aqui, isso aqui é um raio. Isso aqui é um raio, claro que isso aqui é um raio. E daqui para cá, ó, é um outro valor que também, nesse caso, coincide com o raio. Por que coincide com o raio? Porque o raio é 1/3 dessa altura. Como esse outro é raio, esse aqui também vai ser o raio, tá certo? E isso aqui vai ser L sobre 3, então. L sobre 3. Olha que coisa interessante. É 1/3 do nosso lado. Então, o raio é 1/3 da altura. Enfim, tudo é 1/3. E aí, o que acontece? Você pegar aqui, por exemplo, a área do círculo grandão em relação à área do círculo pequeno, aí anota a próxima dica. Olha só. A razão entre as áreas está para o quadrado da razão entre os lados. Não só entre os lados, mas qualquer medida unidimensional de figuras semelhantes. Guardou isso aí? Ok. Então, o que acontece aqui, olha. A área está para... qual a medida que eu vou trazer em relação ao círculo grande? Não vou nem trazer com relação ao círculo grande, mas vou trazer com relação ao triângulo grande. Vou trazer o Lzão aqui, ó. Tá? É o Lzão composto aí com relação a esse círculo maior aqui, tá? Que é o lado do...
E esse aqui vai ser L dividido por 3. Então, essa razão ao quadrado. A razão entre as áreas está para o quadrado da razão entre os lados. Ok. E aí eu posso simplificar aqui. Isso daqui vai ser 1, que multiplica 3 dividido por 1, ou seja, igual a 3. Isso significa dizer que a área do círculo grande é 3 vezes essa área do círculo menor, ou que a área do círculo menor é 1/3 da área do círculo grande. Então, seria até melhor se tivesse trocado, né? Vamos só trocar aqui para ficar mais... Ó, deixa assim. Deixa eu só botar 1/3 para ficar melhor, né? Para ficar mais entendível. Então, a área do círculo pequeno em relação à área do círculo grande, isso daqui vai ser L sobre 3 dividido por L. Aí você vai cortar não 3, mas vai cortar agora o L. E aí, então, ficará 3 ao quadrado. Opa, ficará 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1 nono. Sobre 3 ao quadrado, que é 1 nono. Daí a área do círculo menor vai ser 1 nono de π L ao quadrado sobre 12, ou seja, π L ao quadrado dividido por 108. E o item correto, então, será a letra C. Tá? Então, aqui, ó, razão é 9. O professor Leonardo Reis já colocou aí, ó. Muito bem, professor, exatamente. Obrigado pela participação. Então, o que acontece aí, meus colegas, é que você tem uma coisa interessante, que você pode, inclusive, essa é outra dica. Você resolve essa questão, já passa para outra, tá? Já passa para outra. Mas se você explorar a questão, por quê? Porque às vezes o Profmat ele pode cobrar uma questão desse modelo, mas ele pode explorar outras coisas, né? Pode explorar outras coisas. Que outras coisas, por exemplo, professor? É você entender que, como o professor Leonardo Reis falou, o seguinte, ó, a razão é 9, ou seja, ou 9 ou 1 nono, dependendo do que você está, né, a referência. O círculo menor em relação ao círculo grande é 1 nono, mas o círculo grande em relação ao pequeno é 9 vezes. E aí, ou seja, como você tem um fractal, o próprio círculo pequeno, se você olhar essa figurinha aqui, ó, você vai ter um círculo menor aqui, ó, esses 3 menores aqui. Já vai ser 1 nono do segundo, tá? Desse aqui, ó, desse intermediário. E esses pequenininhos aqui, ó, já vai ser 1 nono desse daqui, que é 1,81, 1,273, e aí vai, né? E aí vai. Ou seja, você vai ter uma PG com razão 1 nono. Olha que coisa interessante, né? A razão entre as áreas desses círculos. Desses círculos aí é de 1 nono. Então, você pode, inclusive, fazer a soma das áreas desse círculo, como a soma de uma PG infinita. Uma dica, tenta fazer isso daí. A soma das áreas desses círculos que vão aparecendo neste campo. Outra dica, se você não faz o círculo, olha para o símbolo lá do Profmat. Tenta elaborar questões relativas a esse fractal. Porque lá em cima, ali, ó, lá em cima, tu tá vendo lá, tem um triângulo azul, né, grandão, aí tem um branco e uns clarinhos mais assim, e ali ele é um modelo de um fractal, tá? É um triângulo de Sierpinski chamado. Então, ele pegou só uma parte dele ali. E aí você vai fazer essa mesma coisa. Se você somar essas áreas dos triângulos internos ali, quanto é que daria? Se é de fato a mesma coisa que acontece com o círculo. É um bom exercício. Então, é explorar a questão com maior intensidade do que ela vem te cobrando. Mas o fato é que aqui o item correto é a letra C. Ficou um pouco escondido até, né? Mas está aqui, ó. A letra C é o item correto dessa nossa questão. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei dessa questãozinha. O bom da questão é quando você consegue extrapolar os limites da sua resolução. Você consegue entender e verificar outros tipos de questões em cima dela. Bom, a segunda questão que eu trago para vocês é bem interessante, porque ela é uma fatia do triângulo que você tem ali ABC, e aí ela traz nela algumas formas de resolver. Eu trago agora para vocês uma que eu acho que seja mais imediata. Porque, vejam, existe uma propriedade que é a seguinte. Deixa eu colocar aqui do lado.
Quando você tem um triângulo qualquer, tá? Qualquer, certo? Que é um triângulo ABC. E aqui você divide a base BC em N partes. N partes, tá? M partes. Vamos supor N partes. Pronto, você dividiu ela em N partes. Ok? E você pega dela aqui, ó, uma quantidade qualquer aqui. Vamos supor que você pega aqui, eu quero saber essa área, tal. Tá? Então, eu vou pegar aqui M partes dela. M partes. Ou seja, vou pegar uma fração dessa base que foi dividida em N pedaços. Não. Então, esse aqui eu vou chamar de triângulo ABE. Beleza. Se eu quero a área do triângulo ABE, eu sei que ele vai ser M dividido por N vezes a área do triângulo ABC. Tá? Porque se esses dois triângulos eles têm a mesma altura, a razão entre as áreas está para a razão entre as suas bases. Como a base ela foi dividida certinha em N partes, e você vai tomar M delas, então vai ser M dividido por N da área do ABC. Então essa é uma das propriedades que a gente usa, uma das ferramentas interessantes para a resolução de questões de área. Guarde essa formulazinha. Já temos três dicas boas, interessantes, que você vai botar no teu caderninho e tal. Mas aqui nessa questão já tem uma quarta propriedade que tu vai anotar. Cara, essa aula é ouro. Você tem que dar o like. Você tem que comentar nessa aula aí o que você está achando. Eu já estou dizendo, né, que é ouro, mas se você não gostar, coloca aí. Pô, essa aula tá uma M, pô. Mas comenta alguma coisa, deixa o teu like, deixa o teu dislike, mas comenta, engaja, que isso é importante, beleza, professores? Pelo menos aí você vai estar retribuindo a nossa aula. Além da tua presença, que eu agradeço bastante nessa noite de terça-feira. E eu espero estar contribuindo com o conhecimento de vocês. Bom, eu vou trazer aqui esse triângulo ABC. Para a gente resolver essa questão, eu vou te trazer outra propriedade. E esse aqui é o triângulo ADE, BDE. Aí, olha só uma coisa, tá? Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E aí eu vou apresentar para ti uma propriedade que é muito importante, porque, por exemplo, agora em 2024, 2025, 2024, teve uma questão que você matava facinho com essa. É assim, ó. Se você fizer a razão entre a área do triângulo ABC e a área do triângulo BDE, como é que é a área do triângulo ABC? Se você pensar naquela fórmula que tem um seno, seria AB, né? Você multiplica os lados, AB e BC, vezes o seno desse ângulo alfa, é 1/2, é a metade. E aí, a área do triângulo BDE vai ser o BD vezes o BE, vezes o seno do mesmo ângulo, né, que compreende o mesmo alfa, e 1/2, que é dividido por 2. Aí aqui você simplifica. Então, a razão entre as áreas, aí tu anota isso aqui, ó, no teu caderninho aí, ó, mais outra dica, ó, BDE. Por que você está dando essas dicas? Elas são importantes, muito importantes para a resolução das provas do Profimat, relativas à geometria, tá? Não quero estar passando forma por passar, não. Eu passo o que é cobrado lá no Profimat. Então tá aqui, ó. Guarda isso daqui. Ela vai te ajudar a resolver essa questãozinha aqui, por exemplo. Beleza? AB vezes BC, dividido por BD e BE. E como é que a gente faz para resolver essa questão na prática? Por exemplo, bom, então vamos fazer aqui, ó. A área do triângulo vou escrever aqui. Aqui tinha perdido, né? Esse aqui seria o D e o E. D e o E. Então, a área do triângulo o CDE, tá? CDE dividido pela área do triângulo ABC. Como é que seria aqui? Estou fazendo o inverso agora, tá? O pequeno em cima do grande. Vai ser o CD vezes CDCE AC BC. Tá? Ok. Aí o que acontece? Ó, você tem o ACBC,
Mas o CD, olha, tu tá vendo pontinhos aqui, né? Ó. Aí, olha a questão, nem falei no enunciado da questão, olha só. Determine a área do triângulo sombreado, sabendo que a área do triângulo ABC é 1 e sabendo que os pontos assinalados em cada lado dividem em partes iguais. Ok. Então, olha, esse lado CD, eu tenho uma parte aqui, ó, 1, 2, 3, 4, de 6, 4 sextos. De quem? De AC. E o CE é 1, 2, 3, 3 partes de 4 de BC. Aí tu já consegue cortar aqui assim. E o que que fica? 4 sextos vezes 3 quartos. Simplifica mais, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, ou seja, a área não é o que eu quero ainda, tal. Eu estou fazendo aqui a área do triângulo CDE. Tem essa partezinha em branco aqui, ó. Não é ainda o que eu quero, tá? Não é o que eu quero. Você olha para as opções, nem tem meio ainda. Aí, beleza. Agora o que eu quero é tirar essa partezinha de baixo aqui, ó. Eu quero tirar essa partezinha de baixo aqui, ó. Tirar essa partezinha aqui de baixo. Mas aqui é fácil. Se você analisar o triângulo CDE e o CD como a tua base, essa tua base vai estar dividida em 4 partes, você vai pegar 3. Olha essa propriedade aqui, ó, MN. A razão entre as áreas está para a razão entre as áreas. Esse triângulo menor vai ser MN vezes a área do triângulo ABC. Então, olha, se eu peguei 4 partes, que é o lado do CD, e deles eu tomei só 3, então eu sei que eu tenho 3 quartos, ou seja, a área do triângulo DE, ou a área do triângulo sombreado, vamos botar assim, ó, a área do triângulo sombreado vai ser 3 quartos da área do triângulo CDE. Tá? Por quê? De novo, porque aqui, ó, eu estou pegando por base do triângulo CDE o segmento CD. E de CD, a parte sombreada tem 3 partes das 4. 3 partes das 4, por isso que é 3 quartos. Tá? Daquela propriedadezinha lá. E eu sei que a área do triângulo CDE... Ah, outra coisa, tal. Vai ser o meio, porque essa área aqui é 1, tal. Então, olha, de novo, essa área do triângulo CDE dividido por 1, porque a área de ABC é 1. Tá? Por isso que é direto 1 meio. Então, vai ser 3 quartos de 1 meio. Ou seja, vai ser 3 oitavos. Legal, né? Letra C. Letra C de novo. Letra C novamente. Tá bom? Foi boa essa questão? Foi legalzinha? Né? Eu acho ela muito legal. Tem várias questões com esse mesmo modelo, te usando essa propriedade, que ela é muito cobrada no exame de acesso. Vamos para a próxima? Essa outra questão que também é relativa a esse mesmo tipo de, né, que você usa basicamente essa propriedade. Deixa eu trazer. Cara, opa. Deixa eu me trazer o seguinte: eu vou trazer 2 soluções para essa questão. 2 soluções. Porque, primeira solução. Sempre que dá, eu gosto de estar trazendo mais de uma solução para deixar a aula mais rica. E você guardar mais propriedadezinhas, tá? Ó. Na primeira solução, o que é que nós temos aqui? Ó? Como a área de ABC... Sim, primeiro, enunciado. Toda vez eu pulo disso daí. Mas assim, porque a figura fica bem claro, né? Você tem um paralelogramo, esse paralelogramo ABCD tem área 1, M é ponto médio de CD, e ele quer essa área que está rosadazinha aí. Show. Então, o que acontece? A primeira coisa, a área do triângulo ABC é igual ao meio, né? Porque ele é a metade da área do paralelogramo, é igual a 1 meio. O que mais? A área do triângulo ABE. A área do triângulo ABE. A área do triângulo ABE é essa daqui. Ó. O que acontece? Bom, a área do triângulo... Uma coisa, né? Uma propriedadezinha. Se isso aqui é ponto médio, se eu chamo isso daqui, por exemplo, de 2A, isso daqui eu vou chamar de A, né? Aqui seria A também. 2A é ponto médio, A e A. Então, desse modo, pela proporção, essas figuras, 2 triângulos, então a gente tem aqui, ó, que o triângulo ABE é semelhante ao triângulo MCE.
Por quê, professor? Primeiro, tem esse ângulo oposto pelo vértice e tem esse daqui que alternos internos lá com o A. Então, eles são semelhantes. Dá para ver isso de forma bem clara. E aí, sendo esse, por exemplo, se você tem esse lado aqui, que eu vou chamar de 2B, esse aqui vai ser B, né? E esse aqui seria um 2C e esse aqui seria C. Só para a gente entender melhor. Ou seja, a razão entre os lados desse triângulo ABE e o triângulo MCE é de 2 para 1. Então, a área... Então, presta atenção, ó. Se a razão entre os lados é 2, a razão entre as áreas é 2 ao quadrado, é 4. A área do ABE é 4 vezes maior do que o MCE. Já percebeu isso? Pela propriedade que eu coloquei agora há pouco. A razão entre as áreas está para o quadrado da razão entre os lados, ou entre os raios, ou em qualquer medida unidimensional. Então, olha só, a área do triângulo ABE, como é que eu encontro a área desse triângulo ABE? Bom, deixa eu ver aqui. Como eu sei que isso daqui é um meio, ABE, como é que eu faria aqui? Seria o quê, hein? Se você tomar a base AC, a área do triângulo ABE é 2 de 3 partes, né? Ou seja, vai ser 2/3. Pronto. 2/3 de 1/2. Cortou aqui, é 1/3. Tranquilo, né? A área do ABE é 1/3. Aí, como eu falei, ó, a área do triângulo MCE, que é o que eu quero, ele é 1/4 da área do triângulo ABE. 1/4 da área do triângulo ABE. Ou seja, é 1/4 de 1/3. Que é igual a 1/12. Tá? De novo, estou usando aquela propriedadezinha e o item correto é a letra A. Segunda solução. Tem outra solução? Tem outra solução. Vamos logo trazê-la aqui para não demorar muito. Ó. Segunda solução para essa questão. Vamos só refazê-la aqui rapidamente. Eu não gosto muito de fazê-la com mão livre, porque com a mesa digitalizadora não é legal. Mas, vamos dar uma ideia aqui. Ó. Pega aqui o ponto médio, leva para lá. Aí você traz isso daqui para cá. Eita, estou dizendo? No finalzinho atrapalha. Vou fazer de novo. Pronto, eu quero essa área aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, professores. Olha que legal. Eu vou fazer agora a diagonal aqui, ó. E eu quero pegar esse triângulo aqui, ó. O que acontece? Esse ponto é ponto médio. Ponto médio de quem? De B, D. Ponto médio. Vou chamar ele de M'. Esse aqui é ponto médio de CD. Logo, esse carinha aqui é o baricentro, ó. É o baricentro. E aí, vem uma dica. Quando você traça quando você traça as medianas, os triângulos que são formados dessa mediana são 1/6. Guarda mais uma dica. A área do triângulo M, aqui eu chamei de E, né? Vou chamar de E isso aqui. MEC vai ser 1/6 do triângulo, da área do triângulo BDC ou BCD. Tá? Só que a área do triângulo BCD é a metade, né? É 1/2. Ou seja, isso aqui vai ser 1/12. Muito bem, vamos finalizar, vamos para a nossa última questão da noite. Eu trouxe 4 questões que eu achei bem interessantes, porque são questões que são muito voltadas àquilo que está sendo cobrado bastante no exame de acesso. Essa figura que tem aqui, ó, chamada Lúnulas de Hipócrates, e ela tem uma característica bem interessante que a gente vai analisar agora. Ele diz o seguinte, ó, na figura você encontra um triângulo retângulo de cateto 6 e 8 e 3 semicircunferências, tendo os lados desses triângulos como diâmetro. Ok? Determine a soma das áreas em centímetro quadrado das duas lúnulas coloridas. Então, você pega um círculo, pega outro círculo tomando uma parte dele, é chamado de lúnula. E aí, o que é que acontece? Vamos direto ao ponto aqui, olha. Eu vou te fazer uma propriedade, mais um para tu anotar no teu caderninho. Teu caderninho já vai estar bem cheinho de dicas, né? De geometria. Então, olha, você tem aqui um triângulo ABC.
Sobre esse triângulo, a gente conhece bem o teorema de Pitágoras, né? Ó, que diz que A ao quadrado, chamando os lados de ABC, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, a gente sabe que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas as figuras, qualquer figura semelhante sobre os lados, eu vou trazer então semicírculos. Esse semicírculo aqui, esse semicírculo aqui, esse semicírculo aqui. Esse aqui eu vou chamar nem ficou tão legal. Vou mudar aqui os nomes, tá? Vou mudar aqui o nome para ficar mais apropriado. Vou até mudar esse aqui que tá feio pra caramba. Deixa eu melhorar isso aqui, cara. Melhorou muito, não. Não tem nada, não. Eu vou chamar esse lado aqui esse vértice de A, esse daqui de B e esse aqui de C. Esse aqui vai ser a área de A, a área do semicírculo B, a área do semicírculo C. Vou chamar de linha aqui, os vértices. A linha, B linha, C linha. Tá, o que nós temos de propriedade é que a área dessa figura, seja ela qual for, tá, elas são semelhantes. No caso, são semicírculos. A área de A, que está sobre a hipotenusa, vai ser a soma das áreas que estão sobre os catetos. Ok? Se você tem aqui os ladinhos, ó, que é o lado Azinho, Czinho e Bzinho, a gente tem o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí tem a ver até com aquela propriedade lá, que as áreas estão, os lados estão na razão do quadrado da área, né? Aí o teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas se são áreas que são sobre os lados do triângulo equilátero, do triângulo retângulo, você tem que a área que está sobre a hipotenusa, a soma das áreas das duas figuras que estão sobre os catetos, sendo eles semelhantes. Muito bem. É isso que nós vamos usar agora. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dizer que a área que nós queremos, que é a área dessas lúnulas, pensa bem, ó, vamos imaginar bem. Tu vai pegar os dois semicírculos completos, tá? Tu vai pegar essa áreazinha aqui, mais essa outra áreazinha aqui, e você vai subtrair dessas duas áreazinhas aqui, ó. Confere, ó. Vou pegar os dois semicírculos, esse aqui tudo, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Seria a área disso aqui tudo. Vou pegar a área disso aqui tudo, mais isso aqui tudo, e vou tirar o quê? Vou tirar essa áreazinha aqui, ó. Vou tirar essa aqui e vou tirar essa partezinha aqui, ó, azul. Vai ficar só a área das lúnulas. Tá certo? Entendeu? Como é que vai ser aí o esquema? Então, é isso que a gente vai fazer agora. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, como é que é a área deste semicírculo que está sobre o lado 8? Vai ser, o raio é 4, então vai ser π 4 ao quadrado, como é semicírculo, eu divido por 2, mais a área do outro semicírculo que tem diâmetro AC, então seria π 3 ao quadrado, porque o diâmetro é 6, o raio é 3. Essa é a primeira parte, a soma das dois semicírculos. Agora eu vou tirar esses dois segmentozinhos aqui, não? Dois segmentos. Como é que eu calculo a área desse segmento? É o círculo, esse círculo ABC, né, que pega os três vértices, tirando a área do triângulo. Então, seria, ó, isso daqui seria, tá, isso daqui vai ser, então, essa área aqui vai ser a área do círculo grandão menos a área do triângulo. Tá? Como é que é a área do círculo grandão? Primeiro eu teria que saber qual é a hipotenusa, mas é facílimo. Por que é facílimo? Porque aqui é um terno pitagórico primitivo. Conhece o 3, 4, 5? Sim. E se você vai ter o múltiplo 6, 8, 10. Não precisa nem fazer Pitágoras aqui, isso aqui é 10 centímetros. Tá? Terno pitagórico primitivo. E aí tu vai fazer, o raio é 5, então seria π vezes 5 ao quadrado dividido por 2, menos a área desse triângulo que é 4, que é 6 vezes 8 dividido por 2. 6 vezes 8 dividido por 2. Show de bola! E agora, como é que fica? Vamos trazer para cá. Ó. Aqui vai ser 16 mais 9, 25π dividido por 2, menos, tá certo? Porque 16 mais 9, 25π dividido por 2, menos. Aí aqui vai ser o quê? Vai ser
2 também. 25π menos 48. 25π menos 48. E aí agora eu vou tirar do parênteses. Vai ser, tudo é 2, né? Vai ficar 25π menos 25π. Opa! E menos com menos dá mais, 48. Aí eu corto 25π com 25π. Aqui o que vai me restar é 48 dividido por 2, que é 24. Então a área das lúnulas é a letra A, 24. Ok, show de bola, letra A. Mas não para aí. Por que que não para? Depois da questão, o bom na questão é quando você pode explorar ela além da solução final. Percebeu que esse 24 que está ali, ó, você percebeu que o 24 que tem bem ali é exatamente a área do triângulo. Se você pegar a área desse triângulo equilátero, ou desse triângulo retângulo, 6 e 8, 6 e 8, 10, qual é a área dele? 6 vezes 8 dividido por 2, 48 dividido por 2, que dá 24. Aí eu pergunto, será coincidência isso? Será isso coincidência? A área das lúnulas é igual à área do triângulo? Será que isso sempre acontece? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Boa pergunta. E eu ainda vou instigá-los ainda mais, tá? Ó, quem seguir, beleza. Tá? Vou fazer o seguinte ainda. Imagine que eu tenho aqui um triângulo, mas sobre ele eu não vou ter mais círculos, eu vou ter uma figura qualquer aqui, ó. Uma figura meia doida aqui. Você quer o 90 graus, está bem aqui, né? Então eu tenho essa figura aqui. Parece um capacete, sei lá o quê. ABC. Aí você sabe que A é igual a B mais C, né? Aí eu vou rebater isso daqui. Só que quando eu rebato, o ideal seria que essa figura tivesse toda aqui dentro, né? Imagina que ela teve aqui dentro. Então eu queria saber essa área aqui, ó. Só essa área aqui. Tá? Será que essa área continua sendo igual à área do triângulo? Imagino que essa área é toda interna a B e C, né? Toda interna aqui. Tá? Fica esse questionamento. Será que isso acontece em qualquer figura ou só no círculo? Tá? Legal, né? Eu acho que sim. Porque assim, ó, se não cai exatamente essa questão, mas cai uma questão que é bem parecida, e se a gente explora a questão, a gente consegue resolver ela de qualquer modo. E aí eu trago a mais para você, então, buscar a sua resolução. Cadê eu aqui? Uma boa noite, até... E é isso, um grande abraço. Valeu.